fotografou com mais 2 senhores e foi embora. Esses Nós nem dois, vimos indo embora. Esses 2 outros senhores, as professoras de direção não têm a menor ideia de quem entrou na escola. Não, ele até nos apresentou ali, mas eu não me recordo o nome, não. Mas se apresentaram como da EMOP? Com crachá? Ok. Obrigado, deputado. Mais algum deputado? Vamos passar, então, por gentileza, Lúcia, a Escola Galdino do Vale, de Nova Friburgo, professora Ana Fátima. Seja bem-vinda, Ana. A mesma orientação também que você já percebeu dos demais colegas, bem à vontade, com a tranquilidade do friburguense, e coloque aí as recomendações. Boa tarde a todos. A minha história é bastante diferente das demais, porque até o momento nós não voltamos ao nosso prédio, né? Nós saímos em junho de 2011 do prédio para voltarmos em agosto. E agosto de Deus, ainda estamos fora da escola. A escola foi atingida, sim, pela enchente, mas ela já apresentava rachaduras, era uma escola nova, não tinha obras anteriores, era uma escola nova, estaria completando 5 anos de obra nova em outubro de 2011. E a tragédia foi em janeiro de 2011. Ela já apresentava algumas rachaduras que a gente andou pesquisando e era por acomodação do prédio, coisa assim. Mas, com a tragédia, essas rachaduras se agravaram e muito. A escola foi, assim, recebeu uma quantidade de terra muito grande, porque acima uma encosta, né, que até destruiu parte de uma escola particular, desceu e fechou todos os portões. Nós perdemos o acesso à escola, né? Porque para a gente entrar não tinha como abrir os portões. Logo após a enchente, os vizinhos me ligaram e disseram: Ana, você não tem nem como chegar aqui, porque as ruas ficaram com muita lama, mas eu tenho 38 anos nessa escola, 23 anos de direção, eleita 5 ou 6 vezes pela comunidade escolar, depois indicada pela comunidade escolar, e permaneço, já passando da hora de me aposentar, mas ainda achando que posso fazer alguma coisa, melhorar e oferecer à comunidade escolar alguma coisa boa. E a gente vem, é uma escola de inclusão, é uma escola que recebe alunos com deficiências mentais, auditivas e visuais. Temos alunos com deficiência visual inseridos em turmas regulares. E a gente procura sempre fazer um trabalho realmente, um trabalho de muito amor aos nossos alunos, à nossa comunidade. Trabalhamos o prédio da escola é localizado no centro da cidade, não temos uma comunidade. Nós, em momento algum, podemos dizer: a comunidade pode apoiar. Nós somos apoiados pela cidade inteira. Temos alunos de todos os cantos e até de município vizinho. Até de Bom Jardim temos alunos. E, então, a gente atende a Friburgo toda e tivemos, assim, um prejuízo muito grande com a saída da escola do local, porque a gente, logo após a enchente, eu entrei sim na escola, colocamos uma escada, eu pulei o muro e conseguimos começar a fazer a limpeza da escola. Tivemos apoio da Secretaria de Educação, que colocaram uma equipe para estar ajudando na limpeza, mas, a princípio, nós, professores, diretores, pais de alunos, é que começamos a limpeza. Até porque eu, Ana, já tinha passado por 5 ou 6 enchentes e a gente sempre limpando. Uma vez tivemos até a escola como perda total, mas a gente recuperou e conseguimos vencer e permanecemos na nossa escola. Começaram a obra e a gente já tinha pintado, porque a parte de baixo mais afetada, a gente pintou por conta da higienização da escola, aluno não poderia estar encostando em parede que levou enchente, então, tudo com recurso que a gente recebe do governo do Estado, que é a verba de manutenção. Então, a gente conseguiu.
Nossa escola, assim, era uma escola muito bonita, toda monitorada por câmeras, fechada com portão eletrônico, onde só entrava se a gente abrisse, só saía se a gente abrisse também, porque era com controle remoto. Foi a primeira escola pública de Friburgo a ter um quadro interativo. Então, assim, tínhamos um recurso muito grande através dessa verba de manutenção que o governo do Estado e do FNDE, que é o governo federal. Começamos as nossas aulas, apesar de que, durante aquele período de limpeza, o pessoal que estava em Friburgo, da Força Tarefa, foi lá uma equipe da UERJ e interditou. Falou, saiam daqui, por favor, a escola está muito rachada, é perigoso e tal. Depois, Defesa Civil também interditou. Aí, depois, voltaram atrás, fizeram umas análises, mediram e disseram, não, vocês podem ficar, não corre risco de desabamento, mas vai ser feita uma obra estrutural. E começamos nosso trabalho normalmente. Aí, chegou a empresa Concrejato para fazer a obra de contenção do Rio Cônego e, ao mesmo tempo, a obra de estruturação do colégio. Nisso, assim, a primeira equipe foi uma equipe que atendia todas as nossas solicitações, informava assim, olha, dona Ana, hoje nós vamos trabalhar desse lado. Por favor, não deixe aluno desse lado, porque corre risco. Fizeram corredores de proteção para alunos estarem indo para o refeitório merendar, tudo isso. E a gente ali. Mas era muito barulho, existia uma britadeira, algumas britadeiras quebrando um piso que é feito de um material com... Não lembro o nome daquilo. E marmorite, não? Uma coisa assim. E era muito barulho e os professores muito assustados, a gente não conseguia ouvir a aula, estava todo mundo muito estressado. Foi quando o nosso secretário de Educação foi fazer uma visita à escola para saber como estava o andamento da obra, tudo isso. Quando ele chegou, ele disse, impossível vocês ficarem dentro desse prédio com esse barulho, vocês têm que sair, temos que dar um jeito, vocês não podem continuar aqui. Nós, imediatamente, fomos mobilizar a comunidade escolar para estar avisando que a gente estaria saindo, ainda sem saber direito para onde. Então, foi quando a Secretaria de Educação nos colocou no Colégio João Bazé, Zélia Cortes, Jamil Eujaique. Nós ficamos divididos em 3 escolas. E reunimos os pais, assim, muito que contrariados, mas ainda confiando no trabalho da escola e naquela situação de que a gente voltaria em agosto já para a nossa escola outra vez. Ficamos divididos. Aí estava muito difícil administrar. Administrar uma escola já é uma coisa bastante complicada. Imagina a gente administrar 3 espaços diferentes, merenda, tudo isso. Então, naquela época, a gente tinha um certo conhecimento com o secretário de Educação, o então vereador Marcelo Verli, e a gente perguntou se não poderíamos utilizar o CIEP Licínio Teixeira na Via Expressa para estar alocando pelo menos parte dos nossos alunos, porque no primeiro turno a gente tinha 16 turmas. Então, nenhuma escola teria 16 salas disponíveis, né? Então, era muito difícil, tinha que ficar assim picadinho. E ele prontamente disponibilizou o espaço do CIEP, que a gente compartilhou com 2 escolas municipais, o NTE, e nós ficamos com uma parte do CIEP. Dividimos com Tapume. A Concrejato foi, nesse momento, muito solícita, construiu, fez as divisórias para a gente, nós dividimos salas com tapume de madeira, eles fizeram para a gente essas divisórias, nós compramos parte do material, madeirite, que era o que a gente tinha mais condição de estar comprando, mas a Concrejato pintou todo esse madeirite, para não ficar aquela madeira vermelha, feia. Fizemos na parte baixa do CIEP salas com esse material, barracões, era muito ruim, era muito desconfortável para o nosso aluno, era muito frio, o CIEP é muito frio,
tinham ratazanas em torno da escola, e a gente foi tocando. Nenhum professor deixou de dar aula, os alunos não deixaram de ter um dia sequer de aula, o calendário foi cumprido, mas assim, numa condição precária. Não tínhamos cozinha, porque a cozinha do CIEP era para as 2 creches, não teria como enfiar ali mais uma escola para estar fazendo merenda. Aproveitamos um shaft daquele, que quem trabalha em CIEP sabe o que é um shaft, são aqueles corredores pequenininhos. Ali improvisamos uma cozinha, nossos alunos não deixaram em momento algum de ter a merenda escolar digna, e não era merenda seca, não era nada disso. Era merenda mesmo, o cardápio oficial da Secretaria de Educação. E fomos ficando ali. E a obra tocando lá do jeito dela, e a gente sempre cobrando. E aí, nesse meio tempo aí, trocaram a equipe que estava dentro da escola. Mudaram a equipe, mudaram o engenheiro, e aí as coisas foram mudando, a conversa foi mudando, que até então a gente tinha bastante acesso, apesar de 3 quilômetros de distância, mas a gente ia. A primeira equipe protegeu muito o nosso material, porque ficou muito material no prédio, por conta de não ter espaço em outro lugar para a gente estar levando. Eles cobriam com plástico e tudo. E nessa troca, a gente começou a perceber que o nosso material estava se perdendo, como se perdeu. Foi para a gente assim, eu sentia muito, porque é muita luta para uma escola chegar onde ela chegou. É muito difícil, é muita complicação, né? É muito trabalho, é muito esforço. Nós sempre trabalhando para mostrar, para ter uma escola, oferecer qualidade ao nosso aluno. E a gente viu que o nosso material estava se perdendo e que a gente não voltava. Agosto, setembro, outubro, e nada da escola voltar. Aí a gente ficou assim, bastante chateado, cobrava a coordenadoria, quando é que a gente vai voltar? E os pais cobravam muito de mim, mas assim, muito tempo já dirigindo essa escola, tinha a confiança desses pais, eu conversava com eles, explicava, gente, a gente vai voltar sim, vamos aguardar mais um pouco, vamos ter um pouquinho de esperança, de força de vontade. Eu sei que é um sacrifício muito grande, porque a escola sendo central, mudar para Olaria, um bairro distante, foi muito complicado. Mas a gente conseguiu que esses pais permanecessem com os filhos, poucos tiraram. O espaço do CIEP é muito aberto, o CIEP lá é muito grande, e, assim, dividido com outras escolas, a gente perdia o controle dos nossos alunos, né? Mas a gente foi tocando, graças a Deus, vencendo. E depois, quando a gente começou a fazer uma cobrança maior, aí quando foi em janeiro de 2012, a gente tinha que ter um ponto de apoio para fazer matrícula, porque a gente tem matrícula fácil. No matrícula fácil, o endereço era Praça Conselheiro Dantas, sem número, centro. O pai fazia matrícula para aquela escola Galdino do Vale, que era no centro. Na hora dele efetuar a matrícula realmente, a escola não estava lá. Aí tinha um aviso no portão que a escola estava lá no outro bairro. E isso foi acarretando uma certa dificuldade para a gente. Então, nós pedimos se a gente poderia utilizar um espaço do prédio em obras somente para estar fazendo esse atendimento de pais. A empreiteira, nesse momento, pintou a sala que era realmente da secretaria, ajeitou para a gente, nós mudamos para ali. Então, tanto é que no dia da tragédia, nós estávamos, em 2011, a gente estava trabalhando quando começou a chover, aquela coisa toda. Então, a gente atendeu os pais ali, mas nada de voltar. E depois o que aconteceu foi o seguinte, nós chegamos, a gente ia sempre à escola, precisava de um material, nunca ia uma pessoa sozinha, sempre acompanhado por alguém da coordenadoria, por mais um funcionário da escola para pegar. Era dicionário, livro. A nossa biblioteca ficou toda no prédio em obras, está ainda no prédio em obras, porque a gente não tinha espaço para levar tanto livro, porque era uma biblioteca muito rica. E a gente ia e pegava. Aí chegou um certo ponto que o engenheiro disse que a gente não teria mais acesso. Porque, não sei se
a gente começava a perguntar muito, né? Eu acho que a gente começou a perguntar demais. E então, porque teve uma época na construção que o engenheiro chegou para mim e disse: Dona Ana, olha que sala de vídeo linda que a sua escola está ganhando. Linda, realmente. Eu falei: maravilhosa. Onde eu ligo os aparelhos? Não tinha tomada. Então, eu comecei a fazer muito questionamento. Porque não tinha tomada. Eles tiveram que quebrar tudo depois de pintado para colocar tomada. Mas... sei lá o que era. Eu só sei que não tinha tomada na sala de vídeo. E eu perguntava muito. Eu acho que eu acabei sendo, assim, muito chata. Perguntando muito e perguntando datas e prazos. E triste em ver o nosso material se perdendo. A escola é toda adaptada a deficientes. Nós, com a verba de manutenção, colocamos pastilhas antiderrapantes, tudo. Era toda sinalizada para os alunos deficientes. Então, a gente foi vendo aquilo ali cheio de entulho, de obra, aquela coisa toda. Então, eu passei a ser uma pessoa muito chata e acho que isso incomodou um pouquinho. Não sei, eu não sei se também, porque é uma regra da empresa não ter pessoas estranhas, tá? Né? Tudo bem, tinha que usar um capacete, eu não me importava de colocar um capacete, está entrando para ver. Aí a gente foi, para entrar somente com alguém da SEDUC ou da EMOP. Então, tudo bem. Paramos de estar indo lá, porque nem sempre eu teria uma pessoa da SEDUC e nem sempre eu teria uma pessoa da EMOP para estar indo comigo, pegar material ou estar acompanhando a obra. Tanto é que disseram para mim, eu fiquei muito Sorana, feliz. só para ficar claro aqui para a comissão, os deputados estão se indagando aqui. Esse engenheiro que proibiu a entrada da direção na escola para acompanhar as obras, era engenheiro da Concrejato ou se apresentava como engenheiro da IMOP do Estado? Não, da Concrejato, era da firma. Ou seja, a empresa não permitia que a direção da escola entrasse na escola sem que tivesse acompanhado de uma autoridade da SEDUC. Isso. Eles, foi um engenheiro. O primeiro engenheiro, não. Ele dava todos os esclarecimentos necessários. Era até demais. Porque quando eu começava a perguntar, ele me dava até coisas que eu não entendia, não era do meu ramo. Mas o segundo, não, já... E aí, assim, teve épocas em que a gente foi e que nós fizemos, assim, várias divisórias na escola, mas bonitinho, com aquele material para a divisória mesmo, criamos cantinhos. A nossa escola tinha uma rádio-escola montada, então era toda montadinha com esse material. Isso virou dormitório do pessoal da obra, eles abriram que aquilo parece uma casinha de abelha entre uma folha e outra, né? Aquilo tudo aberto, e vizinhos ligando para mim, dizendo: Dona Ana, está tendo uma churrascada lá na quadra da sua escola. E aí eu acho que eu passei a incomodar por conta disso, né? Chegamos lá e chamei o pessoal da SEDUC, fui acompanhada por eles, eles foram fotografar, ficaram muito revoltados. Chegamos lá, vimos fotos, assim, da churrascada, da farra, daquilo tudo preso nessa nossa divisória, e isso incomodou muito. Então, hoje, eu digo a vocês o seguinte: não sei como a escola está por dentro. Porque depois eles abandonaram a obra, tivemos também um problema sério, porque a obra foi abandonada, disseram que não tinham recebido e que não poderiam trabalhar, que não se trabalha quem não recebe. Então, a escola ficou fechada por um bom tempo, foi invadida por vândalos, moraram dentro da escola, destruíram... os nossos professores lá têm armários individuais, e a gente comprou tudo coloridinho, arrombaram todos, eu tenho fotografia, não trouxe, mas posso mandar, arrombaram um por um, arrombaram o primeiro, viram que era livro, material didático, arrombaram o segundo, viram que era isso que o professor tem, pilô de quadro branco, essas coisas, e arrombaram todos. Então, destruíram o nosso material, eu criei um problema muito sério com a Concrejato, com o engenheiro, aí entramos num acordo, ele pagou, ele devolveu aquele material danificado. Porque eu falei: não posso, eu respondo por isso, eu respondo pelo patrimônio da escola. Então, eu não posso perder. A nossa escola, desde que muito tempo, foi a primeira a implantar o self-service. O nosso aluno tinha merenda
ele colocava a merendinha dele, ele tinha uma suqueira com suco, essa suqueira foi roubada, roubaram panela, porque a gente não conseguiu levar tudo para o CIEP, porque não tinha nem cozinha. Então, eu acho que isso assim, me irritou profundamente, a gente acabou se desentendendo em função disso, e eles devolveram aquele material, não devolveram à altura, porque os nossos armários eram todos coloridos, era tudo muito bonitinho, devolveram tudo cinza, mas tudo bem, devolveram, porque viram realmente que houve um abandono por parte deles. Então, a escola abandonada, eu tive que fazer BO, porque roubaram coisas, roubaram ar-condicionado, que era do projeto Climatização 2, mas quem roubou foi, assim, tão inteligente que levou um ar-condicionado velho para colocar no lugar, olha, e levou um novo. Ainda deixou um no chão da sala dos professores. Você imagina bem, quando eu olhei, que veio a equipe do ar-condicionado chegou na escola, me convocou para estar indo lá retirar o ar-condicionado, os aparelhos todos, porque aí só depois da obra estar nesse ponto é que eles descobriram que a escola estava em obra, porque eles mandavam para mim, me pedindo para eu fazer ateste. Aí eu não vou atestar que está funcionando o ar-condicionado, a escola está em obras, nós não estamos nem no prédio. Aí até um dos funcionários foi assim meio indelicado comigo, por conta de eu não atestar. Eu falei, moça, eu não posso atestar uma coisa que não funciona, de jeito nenhum, né? Então, tudo bem. Aí foram retirar o ar. E lá vai eu com o caminhão, com eles, tudo. Chega lá faltando ar. Tivemos que ir para a delegacia registrar a ocorrência do roubo do ar e outras coisas que foram furtadas da escola. Professora, no roteiro que a senhora anotou aí no início, a senhora já fez uma narrativa completa dos acontecimentos. A escola da senhora, diferentemente das outras três, é a única que ainda não está funcionando no prédio. Tá? Eu lhe pergunto, nesse período todo, algum fiscal da EMOP manteve contato com vocês, da direção? Olha, em relação... Se a senhora se lembra o nome dele? Em relação à obra, não. Mas as solicitações que eu fiz, as solicitações que eu fiz à EMOP para reparos no CIEP, eu fui bem atendida. Mas sempre por um mesmo engenheiro? É Fernando, um cabeça branca. Fernando? Ele sempre me atendeu muitíssimo. Mas na sua escola, no Galdino do Vale? No CIEP. Aí ele ia lá no CIEP? Ia, porque o CIEP estava com um problema seríssimo de iluminação. A senhora nunca esteve com o senhor Roberto Doyle, Ivan Luiz ou Renan Doyle, que são os três fiscais da obra? Não me lembro desses nomes. Era sempre o Fernando O que me Fernando encontrava. ia à escola e via, trocou todas as lâmpadas, porque CIEP era reator muito antigo, aquilo não funcionava. Ele tirou todos os reatores, colocou lâmpada dessa fria agora, tá? Nesse Perfeito. ponto eu fui bem atendida. Ou seja, a senhora nunca, depois que a unidade escolar Galdino do Vale se transferiu fisicamente para o CIEP da Olaria, a senhora não teve nenhuma visita acompanhada Não nem de SEDUC e nem de EMOP no prédio do Galdino do Vale? De SEDUC, sim. No prédio do Galdino do No Vale? prédio do Galdino do Vale. SEDUC, sim. Quantas foram, hein? Umas 3 visitas, 3. eu acho que a gente... Mas sempre sem a presença de funcionários da EMOP? Não, estava concrejado. Concrejado só? Tá. A senhora teria mais alguma informação sobre esse roteiro aí? Era o que eu gostaria de falar e de pedir que devolvessem a escola para a gente. Né? A gente quer a escola de volta, é assim, um anseio da comunidade que mesmo vivendo hoje, nós vivemos em 2, porque o nosso turno da noite funciona em outro prédio, funciona no Instituto de Educação, lá em Friburgo, e no centro. Nós atingimos as nossas metas, nós estamos vencendo, apesar de todas as dificuldades. Existe uma informação que eu recebi na minha visita da escola, doutor Ícaro, que a escola será entregue em outubro desse ano. E pelo que eu vi nas obras e no estágio das obras, é bem possível, de fato, que as obras estejam concluídas e a senhora retornando em outubro. Aleluia! Agora, professora, uma última pergunta para passar aos deputados aqui. A escola parece que está indo para o 3º contrato de obras. Ou seja, o contrato emergencial de 733 mil, e alguma coisa. com recursos do FNDE. A Secretaria de Estado de Educação
fez um novo contrato com a mesma empresa de 1.4 milhões com dinheiro do Estado, tendo recursos, claro, que são indagações que teremos aqui com a Secretaria, na nossa audiência com a Secretaria, tendo recursos do FNDE na conta do Estado, ela usa 1.4 milhões dos recursos do Estado, não recorre a um recurso disponível a ela federal, e parece que está sendo feito um terceiro contrato de 700 mil reais para acabar as obras. Essas informações foram passadas pelo grupo da Imop. Ou seja, o que era de 733 mil vai chegar perto de 3 milhões. Parece que tem um aditivo por conta da invasão, que roubaram toda a fiação da escola. Tudo que tinha em termos de fio, do ar-condicionado, de tudo, foi tudo roubado. Aí eles disseram que precisariam refazer essa parte elétrica. Tá. Agradeço a senhora. Eu indago se a professora Sandra ou a dona Maria Célia desejam fazer alguma complementação. Não, eu só gostaria Por favor, no microfone, só por causa da gravação, professora Sandra. Eu só gostaria de pedir desculpas até o senhor, porque o senhor foi à nossa escola, né? Eu estava no prédio do CIEP e pediram que a gente aguardasse o senhor no prédio do CIEP. Compreendi perfeitamente, mas fui muito bem recebido lá pela turma da SEDUC e da Imop. Tá, ok. Muito obrigado. A dona Maria Célia sente-se atendida aí pelas informações. Boa tarde. Eu queria dizer só assim, a gente foi muito prejudicado, né? Eu moro longe, meu filho estuda e a gente, não só o meu filho, todos os alunos, né? Foi muito prejudicado. Muito mesmo. A gente mora longe, pega duas conduções. Meu filho é deficiente visual. Aí eu venho de longe, eu tenho que sair 9 horas de casa para chegar 1 hora no colégio. Eu chego 8 horas todo dia à noite em casa. Que ficou muito fora de mão para mim. Aí só isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Seja bem-vinda. Deputado Luiz Paulo. Diretora, eu estou aqui fazendo uma suposição, porque não conheço o contrato, não conheço as planilhas, não conheço a obra e, infelizmente, nunca fui na sua escola Galdino Pimentel. Galdino do Vale. Mas, pelo relatado, a escola tinha um contrato da Secretaria de Educação com recursos do FNDE, um contrato na ordem de 700 mil reais. Conforme a senhora nos disse, antes da tragédia, de 10 para 11 de janeiro de 2011, a escola apresentava, usando as suas palavras, rachaduras. Muitas rachaduras. E depois da tragédia, função de escorregamentos que aconteceram, as rachaduras aumentaram em quantidade e na sua espessura. Então, eu estou entendendo que, ao ocorrer a tragédia, o contrato de 700 mil foi reavaliado para o agravamento da situação estrutural. Foi. E houve necessidade de um projeto de reforço estrutural, para depois do reforço, evidentemente, consertar a escola. A senhora nos afirmou que a equipe da Concrejato foi trocada, que a primeira equipe lhe atendia com muita presteza e cortesia. Com certeza. E que a segunda não. A senhora sabe informar mais ou menos o mês que se deu essa troca de equipe? Ou... Não me lembro, assim, precisamente, porque a gente aí saiu do prédio, né? Aí a gente... Não, tá bem. Não... Porque eu entendo que talvez tivesse uma equipe em relação ao primeiro contrato e que tivesse voltado uma segunda para fazer o reforço estrutural, que é um trabalho mais específico. Parece que
que assim, os engenheiros se dividem em áreas. Um seria mais para a parte estrutural, que foi o primeiro. Isso. Né? Trocou o segundo responsável técnico, o engenheiro. Porque o engenheiro Eu entendi de dessa generalidades é forma. uma coisa, Seria o outro de isso. estrutura é outra. Mas a senhora fala em um determinado momento que a obra ficou abandonada. Ficou. A senhora sabe dizer mais ou menos em que mês ou por quantos meses? Mais ou menos uns 7 meses, talvez. 7 meses. Mas em que ano? 2012. Inclusive no mês de agosto. 7 meses. A obra retornou realmente esse ano. E agora retornou esse ano. É. Muito obrigado. É só para me compreender os procedimentos. Muito obrigado, diretor. Deputado Paulo Ramos. Mas eu só queria entender. A senhora nos relata que a senhora estava numa escola nova e com rachaduras. Nova Isso. como? Nova porque ela foi reconstruída. Era uma escola pequenininha, baixinha, e sofria muito com a enchente, realmente. Aí jogaram no chão. Não, eu digo antes da enchente. Então, Antes, aí sofria muito. construíram um prédio de 3 andares, tá. moderno, e que rachou. Então, mesmo a obra anterior já apresentava problemas antes Da tragédia. da tragédia. Apresentava Rachaduras. Rachaduras, Presume-se, então, que a tragédia ainda sepultou as rachaduras anteriores. com certeza. Quer dizer, era uma obra pública que não era de boa qualidade. Causava problemas, Causou, inclusive preocupações em relação à segurança. Isso. E depois veio a tragédia. Depois veio a tragédia. Veio a tragédia que E aí a escola as rachaduras se teve que abriram abandonar a escola, dividir e fazer todo, isso tudo todo que aí esse que eu seu contei. relato. É. É. Hoje, a senhora constata ou constatou alguma discrepância entre serviços alegadamente realizados com pagamentos efetuados e que não tenham sido feitos? É muito difícil para a gente avaliar uma obra estrutural. O senhor sabe disso. Agora, a equipe do TCU, quando foi, me perguntou se num determinado ponto, que tem uma área coberta muito grande, um espaço muito grande, se tinham colocado ali alguma viga, não sei se o nome é esse, alguma coisa de metálica. Eu não vi no período em que estava dentro do prédio, ainda trabalhando, eu não vi o colocamento dessa parte metálica. Eu não posso dizer que vi, porque não vi, eu tenho que ser franca. Agora, se depois que a gente saiu, se eles fizeram isso, não sei, só cavando e desmanchando tudo para ver se encontra essa Mas a parte. senhora fez visitas à escola? Fazia visitas. Também com acompanhamento, depois da exigência da Concrejato, de representantes da Secretaria de Estado da Educação. Isso. Mas essa viga estava lá pronta já. Porque era com tapumes, né? Porque tudo que vai se fazer com cimento, eles fecham com madeiramento, para depois encher. E nessas visitações, quais eram as observações feitas, a interlocução da senhora com os representantes da Secretaria de Educação? Quais eram? Observava o que ali? Olha, eu vi o pessoal trabalhando e eu perguntava sempre, moço, isso vai ficar seguro? Porque era uma preocupação muito grande, né? Isso realmente vai sustentar esse prédio, esse espaço? Agora, eles fizeram, assim, no refeitório, por exemplo, eles descascaram toda a parte de cima, aumentaram essa coluna, viga, né? Viga é assim, Eles aumentaram muito isso na cozinha, nos banheiros todos. Eles tiraram todas as paredes dos corredores que davam para as salas de aulas e fizeram vigamento. Isso tudo foi feito. Depois dos meses de paralisação, foi a mesma empreiteira que reiniciou as obras? Não, é a mesma empreiteira, A mesma? complejado, com uma equipe diferenciada. Com uma equipe diferenciada. E a última pergunta. E, afinal de contas, colocaram as tomadas na sala? Como é que... Naquela vez, quebraram Colocaram. todas as paredes e colocaram as tomadas. E a senhora chegou a afirmar que a senhora foi instada e não concordou a atestar a utilização do ar-condicionado?
Fui porque eu não estava no prédio, não Eu utilizava. sei, mas quem impressionou-se? Quem é que... Eram os funcionários, porque os funcionários do ar-condicionado lá, que eu não me lembro agora o nome da firma, eles ficavam muito irritados porque eles tinham que estar visitando todas as escolas. Eu até entendo a situação deles, que eles queriam chegar e mostrar que eles cumpriram com a obrigação deles, que era vistoriar o ar, fazer manutenção, mas eu não podia testar uma manutenção de um aparelho que não estava ligado, que não estava funcionando. A senhora, então, admite, inclusive, a hipótese de ter havido... É só a hipótese de ter havido pagamento pelo uso do ar-condicionado na escola que estava em obras, mesmo sem ele ter sido usado. Eu acabo entendendo dessa forma, mas, ao mesmo tempo, eu questiono muito, porque as pessoas que iam, os funcionários que iam, eram pessoas mais humildes, sem muita instrução, e essas pessoas, eles querem chegar lá de volta no lugar deles com aquele papel assinado para dizer cumprir, tal. Mas eu não poderia jamais assinar aquele documento. Tá bom. Tá, obrigado. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Inclusive, eu registrei isso no documento, tá? No documento que ele me deu, eu disse para ele, eu escrevi por que eu não assinei. Porque senão ele levaria aquilo, poderia ser chamado a atenção pelo chefe, então eu fiz um relato dizendo por que eu não estaria assinando aquele documento. Obrigado, professora. Tá? Professora, a escola foi entregue em que ano com essa reforma em 2005? Conte depois de tudo. A senhora lembra? Ela foi entregue em outubro de 2006. A senhora recorda-se qual foi a empresa Concrebloc. que fez essa escola? Concrejato não, não sei o que lá, Bloc. Tecnosolo, nada de Bloc, Tecnosolo. A empresa Tecnosolo, que também estava fazendo o Rio, foi a Tecnosolo. Ela que construiu em 2000, anterior a 2006. Ela que fez a construção toda da escola. Qual ano começou? A senhora lembra? Olha, eles disseram que duraria 1 ano, nós ficamos quase 3 anos no CIEP também, utilizando esse espaço, como se foi em 2006, 2004, deve ter começado em 2004. Eu até questionei que essa obra deveria ter uma garantia por 5 anos de construção, que eles deveriam cobrar não dessa empreiteira Concrejato, mas sim da Tecnosolo, o reparo da rachadura. É por isso que eu fiz a pergunta à senhora. Eu até fiz esse questionamento. Uma obra de 5 anos tem garantia. Quem administrava essa obra anteriormente? Era a EMOP ou a Secretaria de Estado de Educação? Não me lembro. Que fez a reforma da escola? SEDUC. Foi a SEDUC? SEDUC. A EMOP só voltou, isso foi muito debatido na comissão e comemorado na Comissão de Educação, quando em 2007 a EMOP voltou a responder pelas obras da SEDUC. Até 2006, a maioria das obras eram contratadas diretamente pela SEDUC. A maioria. Podia ter obras contratadas via EMOP, mas a maioria era contratada pela SEDUC diretamente. O Icaro depois até nos corrige aí alguma coisa, mas até 2006 a Comissão de Educação sempre teve o acompanhamento pela SEDUC da questão de obras. Sou Maculan, secretário de Educação, quando a EMOP volta a responder pelo conjunto da ação. Assim. Professora, nesses relatos da falta de visita à escola, essas dificuldades que a senhora tinha junto à empresa de acompanhar, a senhora oficiou alguém da SEDUC ou da EMOP nessa dificuldade de acesso? Tem esse relato? Tem algum ofício? Em conversa com a coordenadoria, falamos muito sobre isso. E, assim, o que foi colocado para a gente é que estava havendo muita especulação. É porque dizem que muitos professores todo dia iam lá na obra e ficavam perguntando, moço, quando é que essa obra vai ficar pronta? E que isso estava incomodando. Então... Da sua parte, não, porque eu estava observando quando a professora Cássia, ela teve vários problemas, ela oficiou ao EMOP ou à secretaria, porque a senhora relatou vários problemas durante o decorrer dessa obra. A senhora diretora, sua adjunta, fez um ofício? Fizemos ofício. Existe esse registro? Existe. Depois a senhora pode passar para a gente. Presidente. Claro.
fotos da escola antes, fotos da escola depois, fotos das rachaduras. Agora, outra pergunta. No decorrer dessa obra, a senhora, nem a sua adjunta, nunca entrou na obra com algum engenheiro da EMOP, o Renan ou outro? Não. Nem a senhora, nem a sua adjunta? Porque a gente não está no prédio, está muito fora. Se eles visitam a obra, eles não nos convidam a estar participando da visita. Nunca teve isso, então? Essa visita E aí conjunta? a gente fica lá no CIEP, está cuidando do lá. Né? Deputado Luiz Martins, essa questão parece que fica esclarecida, em parte, em função de toda a equipe estar sediada no CIEP do Olaria. Então, me parece que fica esclarecido em parte. Entendi a sua. Agora, de qualquer maneira, a professora indica um engenheiro de nome Fernando. Já foi indicado e anotado aqui. Continua franqueado os senhores deputados. Encaminhamento a Galdino do Vale. Não, eu quero... Ao final, os deputados farão considerações. Mais algum deputado? Deputado André Correia. Quero pedir desculpas, registrar deputado Edson Albertassi e Roberto Henriques, que eu não havia feito o registro. Luiz, passa para o... Depois, nas suas considerações. Eu confesso aqui que no início eu fiquei confuso, mas o deputado Luiz Paulo e aqui as intervenções me ajudaram, e eu só queria, resumidamente, fazer um histórico, e se a senhora me confirmasse se a cronologia que eu entendi se é a correta. É uma escola antiga, que em 2004, mais ou menos, foi colocada no chão para se fazer uma nova escola. Essa escola, em 2005, foi inaugurada, que a senhora falou? 2006, outubro de 2006. Em outubro de 2006, essa escola ela foi inaugurada, e já nesse processo da escola nova, a senhora identificou problemas estruturais. Né? Ou seja, sim, uma escola de 2004, inaugurada em outubro de 2006, e mesmo uma escola nova, a senhora identificou problemas estruturais. Aí foi levando a vida com essas dificuldades, com esses problemas. Encaminhamos foto, ofício para a rede física da SEDUC, mostrando os detalhes. A SEDUC mandou engenheiros estarem analisando as rachaduras, faziam um acompanhamento, mostraram para a gente, os engenheiros mostraram para a gente o que a gente deveria fazer para ver se estava abrindo ou não, para ir acompanhando tudo isso. Bom, então, se eu estou correto, ou seja, em janeiro de 2007 assume o atual governo Sérgio Cabral, e se defronta com um problema de uma escola nova, com problemas estruturais. E aí, a enchente. E vocês ainda não tinham voltado, vocês estavam na escola, e a enchente os tirou da escola. A gente continuou, só saímos porque a obra de estrutura, cortar viga, cortar piso, era muito barulho, muito risco para as crianças, aí a gente saiu. Então está claro para mim agora todo o processo, ou seja, uma escola nova, com problemas estruturais, assumiu o novo governo e vocês comunicaram ao novo governo que tinha uma escola nova com problemas estruturais que precisavam ser resolvidos. Isso aconteceu a enchente, e obviamente a enchente ela aumentou os problemas estruturais. Isso. Deputado Marcelo Freixo. Não estou... Está pedindo. Só nos comentários finais. Bem, professora Ana, quero agradecer sua presença, da equipe toda. Esperamos que em outubro esteja de volta lá ao Galdino do Vale. Se Deus quiser. Olha, eu quero avisar os senhores deputados, nós vamos passar a palavra do doutor Ícaro, pedido do deputado André Correia, membro da comissão, mas eu quero lembrar aos senhores deputados que no dia 24 de julho, 10 horas da manhã, 24, quarta-feira, 10 horas da manhã, nós estamos aqui em acordo, convidando a EMOP com o doutor Ícaro, o diretor de obras e os fiscais Renan Doyle, Roberto Doyle, Carlos Eduardo Pimenta, Antônia Mônica e Edelvira Rocha. Todos fiscais dessas obras envolvidas no relatório do TCU. E estamos convidando também a Secretaria de Estado de Educação, através do seu corpo, da Subsecretaria de Infraestrutura, nessa relação com obras e com contratação de EMOP. Então, só para alertar os senhores deputados, que nós teremos no dia 24 a sessão oportuna para confrontarmos mais
essas informações de EMOP, TCU, educação, um debate mais de nível técnico em medições, só para que o doutor Ícaro, hoje, que fez esse pedido, é uma pessoa que a casa tem a maior das considerações e respeito, queria aqui fazer algumas considerações ainda na sessão de hoje. Mas a sessão de hoje não é para EMOP nem para confrontar, nem conflitar informações que são informações do acompanhamento de vocês, não de forma técnica, isso ficou claro para todos nós, mas da percepção do conjunto dos profissionais das escolas. Presidente, não, é só uma observação em relação à audiência do dia 24. 24, eu tinha notado que 25, mas, enfim. O convite já foi feito. É só para reforçar, imagino que até a Secretaria a comissão já tenha feito, um convite é fundamental, a presença do senhor Eduardo Pimenta, que eu já não sei mais de onde Carlos ele é. Eduardo Pimenta da Luz, eu li aqui agora. Por acaso o senhor Carlos Eduardo está presente hoje nessa sala? Ele estava presente ou ele está presente? Ele estava? Bem, okay. Mas ele está convidado. Só para que soubéssemos quem é. Doutor Ícaro, por gentileza, seja bem-vindo à comissão. Podia levantar, deputado? Por favor. Por favor. Bom, primeiro... Por favor. Primeiro eu queria agradecer ao deputado Conte Bittencourt, agradecer essa casa, agradecer às diretoras que eu tive todas as escolas nessa semana e fui muito bem recebido por elas. Pude dialogar, conversar, conhecer as escolas. Então, é a primeira coisa que eu quero agradecer, porque é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de falar sobre esse episódio. Esse episódio, nós tivemos lá na época de 2011, eu fui chamado para ir para lá, como presidente da empresa, fui e encaramos, não só eu, como os colegas, os engenheiros, numa luta muito grande. Foram 3 meses de luta grande, trabalhando de coração e alma, como funcionário público. Toda a parte da EMOP operacional foi para o front, para aquele local, e a gente coordenou todas aquelas obras, tentou ordenar alguma coisa. Não somos preparados, certamente, engenheiros, para aquela catástrofe. Aquilo foi uma guerra, uma verdadeira guerra. Eu trouxe um pequeno filme aí mostrando para a gente, não para sensibilizar absolutamente ninguém, mas simplesmente para a gente retratar o que foi aquele momento, mostrar que situações de decisão nós tivemos naquele momento, milhares de decisões diariamente em relação àquilo, com os países inteiros participando, ministros, enfim, toda a imprensa, toda a sociedade, naquele contexto. Então, não é para sensibilizar, mas para mostrar a guerra como foi, e a gente tentar organizar, e o objetivo nosso naquele momento era dar o mais rápido possível condições de as pessoas voltarem à situação normal, tanto as pessoas de locomoção, mobilidade, como as escolas. Em relação às escolas, foi lá pelo dia, isso foi dia 11, 12, eu já estava presente. A presidente Dilma me solicitou, porque eu tinha feito o teleférico, para que eu ficasse lá. Eu estava completamente sem a minha roupa do corpo, fiquei lá durante esses 3 meses, trabalhando intensamente. E aí, dia 22, 23, o secretário Risolia me procura e fala: Ícaro, nós temos que entrar nas escolas também, porque só está entrando nas ruas, nas encostas, retirada de corpos, com a Defesa Civil, enfim, toda aquela dinâmica que aconteceu. E aí, nós falei... Mais uma tarefa... Parou de funcionar. Aqui, mais uma tarefa para nós encararmos, são as escolas. E aí, recebemos a relação, dia 22, 23, eu me lembro, era um domingo, com o CREA chamando as empresas locais para que a gente pudesse dar emprego àquelas empresas locais que estavam muita gente desempregadas. E dia 24 começamos a vistoriamos 100 e poucas escolas aproximadamente. Esses mesmos técnicos estão aqui comigo e mais alguns da Secretaria de Obra. E desses 100 e pouco, começamos a trabalhar em 70 e poucas escolas, porque a decisão
e a orientação do secretário era dia 7 de fevereiro, dia 14 de fevereiro, voltarmos às escolas. Então, tivemos aí 2, 3 semanas para entrarmos emergencialmente nas escolas, de uma relação que tinha vindo da Secretaria de Educação Municipal e Estadual também, e aí as pessoas entraram, foram lá, vistoriaram, fizeram a primeira vistoria, e essa vistoria deu margem a um valor que foi passado para a Secretaria e que foi solicitado ao Governo Federal. E começamos a entrar, aí teve problema de deslocamento, as empresas foram relocadas conforme a distribuição, e foram para o campo começar a trabalhar. Trabalharam, eu praticamente fui 1 ou 2 escolas, estava envolvido em uma série de situações, mas a orientação era clara para os engenheiros, clara para o Renan, que coordenava toda essa equipe, trabalho árduo também, 30 engenheiros para coordenar 7 municípios dentro daquela loucura. Então, certamente, claro que eu coloco aqui algum erro aqui, algum deslize aqui, dentro do contexto, conforme foi o contexto, eu entendo que seja até normal, dentro daquele contexto que foi feito. Muito bem. As reuniões iam até 1, 2 horas da manhã, abertas as reuniões, abertas completamente, com secretários municipais e com toda a sociedade ali, com empresas concessionárias, as empresas que chegaram do país e as grandes empresas do país, no sentido daquela guerra, e a gente tentar a melhor condição aliviar aquela situação. Muito bem. Passado esse período, eu ouvi falar sobre prefeituras, problemas aqui, problemas ali, e eu olhava para os meus fiscais, para as pessoas, vocês foram lá, vistoriaram da melhor forma possível, tenho absoluta certeza que foram feitos, tiveram relação com as diretoras, conversaram, eles, não, conversamos, entramos e fizemos o melhor que podíamos para dar condições. E realmente as escolas começaram dia 7, dia 14, dentro daquela faixa. Muito bem. E agora, após 2 anos e pouco, a gente recebe, assim, eu super constrangido, evidentemente que eu já estou condenado, absolutamente, condenado pela minha família completa, a minha filha chora toda hora, exatamente condenado, essa é a verdade, porque os jornais, da forma como publicaram, me deixaram completamente atordoados. Falar que houve obra fantasma, falar que houve conluio entre os fiscais e as empresas, falar que um relatório do Tribunal de Contas da União, que eu acho justo, eu acho que o Brasil, a gente tem que construir o Brasil, é isso, transparência é fundamental. Agora, no processo, iniciar um processo que houve algumas, talvez, irregularidades, esse vai para Brasília e é publicado na íntegra, eu trouxe aqui as transparências, dia 24 eu vou ter a oportunidade de passar, colocar bem claro, má-fé de funcionários, conluio de funcionários, publicado no Diário Oficial, sem nenhum engenheiro nosso ter direito à defesa, eu acho isso um absurdo. Eu acho isso uma desconsideração completa. Estou há 30 anos trabalhando no serviço público, o Ministério Público foi lá e bloqueou meus bens, que eu fui receber, eu não sabia de absolutamente nada, eu tenho 2 contas funcionais, uma do serviço público e outra que eu sou professor universitário, as 2 contas funcionais minhas bloqueadas, sem eu ser ouvido por ninguém, nunca fui ouvido por ninguém, as diretoras foram ouvidas, os professores, os universitários, os funcionários, eu nunca fui ouvido para absolutamente nada, e sofri essa sanção na cara, que eu estou até hoje. Uma conta não foi desbloqueada minha, que eu dou aula na Universidade Veiga de Almeida, fui coordenador, sou professor. Então, receber essa carga, 2 páginas do jornal o Globo, domingo, inteiras, falando isso, falando aquilo, e dizendo de conluio, houve fantasma, obras fantasma, todas as obras foram feitas, eu falei na CBN, todas as obras foram feitas, pode ter havido problema aqui, problema ali, um deslize aqui, alguma coisa, mas todas as obras foram feitas. Essa Galdino do Vale, filho, chegamos lá, encontramos, eu não fui à escola, mas o Renan foi, o pessoal foi e me falou, Ícaro, a obra está completamente com problema estrutural, está cheia de problema estrutural. Eu falei, chama uma empresa especializada em estrutura para a gente voltar ela a funcionar. Foi lá e fizeram a vistoria, eu tenho relatório, tenho engenheiros profissionais com relatório, ela já vinha com problemas, essa escola, grandes problemas de estrutura, eu tenho provas aqui, tenho fotografias de toda, e começamos a trabalhar, e mesmo assim, chegou dia 7 ou 10 de fevereiro,
Nós isolamos a escola e teve aula, a escola teve aula, então ela teve funcionalidade, sim, ela teve risco, mas teve funcionalidade. Aí teve muito barulho, chegou em julho, a diretora, os alunos entenderam melhor ir para outra escola. Claro, eu estava ainda em recuperação estrutural, colocando grout na escola, nas vigas, as vigas cheias de problemas, vigas trincadas, o problema de alvenaria toda ali trincada, exatamente pelo abalo que teve, mas já vinham com problema. Então a gente podia simplesmente falar, não, olha aqui, ó, não vou fazer, eu tinha 2 decisões, não vamos fazer nada, vamos chamar uma empresa que foi há 5 anos atrás, ou não sei quanto, vai lá recuperar. Não, fomos lá, encaramos e fizemos. Eu tenho relatórios. Acabou, as senhoras foram para uma escola e acabamos a recuperação estrutural e o